Se você já abriu o gráfico de um ativo e ficou em dúvida sobre qual indicador usar, saiba que isso é comum. E entender a função de cada tipo de indicador técnico é o primeiro passo para aplicar uma análise mais eficiente e eficaz. Neste vídeo, eu vou te explicar o que são esses indicadores técnicos e os tipos dele para você poder combinar na sua estratégia. O que são indicadores técnicos? Indicadores técnicos são ferramentas matemáticas aplicadas ao gráfico de preços. Eles servem para ajudar o trader a interpretar o comportamento do mercado com base em dados como preço, volume e tempo. Mas não existe um melhor indicador. Cada um tem uma finalidade, e o ideal é entender as categorias para escolher os que fazem mais sentido para a sua estratégia. E quais são os principais tipos de indicadores técnicos? Temos os indicadores de tendência. Eles mostram a direção predominante do mercado. São usados para identificar se o ativo está em tendência de alta, baixa ou lateral. Alguns exemplos são as médias móveis, MACD e o ADX. Há também os indicadores de força ou momento. Eles avaliam a velocidade ou a intensidade do movimento de preços. São úteis para identificar enfraquecimento de uma tendência ou possíveis reversões. Alguns exemplos são o RSI, estocástico e o Momentum. Há também os indicadores de volatilidade. Mostram quando o preço está variando em determinado período. Eles ajudam a ajustar stops e entender o risco de oscilações maiores. Alguns exemplos são ATR, que é a média de amplitude de variação, e as bandas de Bollinger. E há também os indicadores de volume. Eles analisam o fluxo de negociação, mostrando a força por trás de um movimento. Volume alto confirma tendências, enquanto volume baixo pode sinalizar fraqueza. Alguns exemplos são o próprio volume, Unbalancing Volume, Accumulation and Distribution. Como escolher os indicadores certos? Comece entendendo o tipo de mercado que você está operando. Se está em uma tendência ou consolidação. Evite usar indicadores com a mesma função para não duplicar a informação. Combine indicadores de categorias diferentes para ter uma visão mais completa. Por exemplo, um de tendência com um de momento. E o mais importante, não dependa apenas dos indicadores. Eles são ferramentas auxiliares e devem ser usados juntos com a leitura do preço e do contexto. Conhecer os tipos de indicadores técnicos te ajuda a trazer mais clareza e objetividade para a leitura do gráfico. Mas lembre-se, o indicador não decide por você. Quem decide é o trader. Quanto mais você entende o que está por trás de cada linha no gráfico, mais confiante e estratégico se torna no processo de tomada de decisão. Até a próxima!